Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito especial, relevante, essencial para a vida da igreja. O tema de hoje é: sem amor, nada vale. Nos últimos domingos nós refletimos sobre o amor, ouvimos pregações sobre o amor. Pastor Abraão, nosso pastor, pregou sobre o amor. Pastor Wanderson, na quinta-feira, também pregou sobre o amor, uma dessas últimas quintas. E eu vejo nisso o cuidado de Deus com a IBAN. É Deus alertando a igreja, dizendo assim: olha, Igreja Batista Metropolitana, deem atenção a esse assunto tão precioso. Mas, pastor, por que nós vamos continuar a refletir sobre o amor? Eu teria vários motivos para dizer para vocês: olha, nós vamos refletir sobre o amor por causa dessas questões, mas especialmente nós vamos refletir sobre o amor porque nós temos um desafio muito grande na escola bíblica dominical. Nós vamos tratar de assuntos polêmicos, assuntos controversos, assuntos controvertidos, assuntos que dividem opiniões. Nós vamos falar sobre machismo, feminismo, intolerância religiosa, ideologia de gênero. Vamos falar sobre tantos temas. E precisamos da graça do Senhor, precisamos de amor. São temas dos quais a Igreja Batista Metropolitana não pode se esquivar. Seria muito mais confortável para nós do Ministério de Ensino dizer assim: olha, a gente não vai produzir nada nesse sentido. A gente não vai produzir o conteúdo. Vamos comprar uma revista A, B ou C, a gente compartilha com a igreja e está tudo certo. Mas é com muito temor que nós estamos fazendo isso. Saibam disso. Mas nós não podemos nos esquivar desses assuntos. A Igreja de Cristo, ela não tem o direito, não tem escolha, ela não pode se esquivar desses temas. Porque nós precisamos construir pontes e muros, precisamos construir pontes e não muros. Com quem? Com aqueles que pensam diferente de nós. Com qual propósito? Com o propósito de partilharmos a nossa fé em Cristo Jesus. Mas para termos êxito nessa missão, nós precisamos, antes de tudo, construir pontes aqui dentro. Nós precisamos construir pontes que nos aproximem daqueles que pensam diferente de nós aqui dentro da IBAN. E para isso, nós vamos precisar de amor. E eu já quero deixar de antemão uma coisa muito clara. Quando nós estivermos refletindo sobre esses temas contemporâneos, o que entenderemos por certo não é o que o pastor Lucas pensa, não é o que você pensa, não é o que o outro pensa, mas sim o que a Bíblia diz. Mas, pastor, eu vi ali os temas, eu estou antenado no processo. Mas eu tenho, pastor, uma simpatia por uma determinada ideologia, ou eu tenho uma simpatia por determinado movimento social. Ah, pastor, mas eu tenho não só uma empatia ou uma simpatia, mas eu tenho uma empatia por determinado partido político. O meu convite a você é: se permita refletir sobre o que a Bíblia diz sobre essas questões. Se permita refletir sobre o que a cosmovisão bíblica tem a dizer sobre cada um deles. Se você é um crente no Senhor Jesus, você precisa ler a cultura através da palavra de Deus e não o contrário. Ler a palavra de Deus através das lentes culturais. Não, esse não é o caminho. Se você é um cristão, a Bíblia, ela é a régua, a Bíblia é a referência, a Bíblia é a palavra de Deus. E para fazermos esse movimento, meus irmãos, para fazermos esse movimento de reflexão, nós vamos precisar de muito amor. Nós vamos precisar de muita paciência. Por quê? Porque sem amor, meus irmãos, a igreja adoece. Sem amor, a igreja morre. Sem amor, a igreja produz discípulos defeituosos, seguidores com problemas de fabricação. O Senhor Jesus nos chamou para sermos e para fazermos discípulos que são discípulos dele, discípulos que amam, discípulos que se respeitam, discípulos que servem, discípulos que não pagam mal com mal, discípulos que não se deixaram contaminar pela cultura da violência, do ódio, do ressentimento, da retribuição, discípulos que não tomam por inimigos aqueles que pensam diferente dele. E hoje virou moda: se você pensa diferente de mim, eu sou seu inimigo.
Eu não gosto de você, só porque você pensa diferente de mim. E você não gosta de mim por esse motivo. Discípulos que sabem, que entendem que a nossa verdadeira luta espiritual não é contra carne e sangue. Discípulos que não se enxergam maiores do que são. Discípulos que se esquivam da hipocrisia. Discípulos que reconhecem que não sabem tudo e por isso estão dispostos a aprender. Discípulos que aprenderam o verdadeiro caminho da humildade. Discípulos de Jesus. Eu creio, meus irmãos, que o amor é a resposta de Deus para a maioria dos problemas que nós temos em nossas vidas. O amor é a resposta de Deus para os problemas que enfrentamos dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento conjugal, na criação dos nossos filhos. É a solução para os problemas que enfrentamos dentro da nossa comunidade, dentro de uma liderança, dentro de um pequeno grupo, dentro de um ministério. É o amor. O amor é a solução, não só para essas questões dentro do nosso ambiente, entre aspas, de segurança, mas para fora dele também. O amor é a solução, é a resposta de Deus para o mundo o qual nós vivemos, para o mundo que está tão mergulhado no ódio, tão marcado pelo ódio, tão mergulhado nessa cultura da retribuição. Eu creio que o amor é a resposta de Deus. Por isso eu peço a você que gentilmente abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Na carta do apóstolo Paulo, aos 1 Coríntios, nós faremos a leitura a partir do verso, o capítulo 13, a partir do verso de número 1. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Como você pôde ver, o tema da nossa mensagem é: sem amor, nada vale. Todo mundo achou? Amém? Vocês estão quietinhos, falem mais alto. Acharam? Glória a Deus. Não fiquem com medo não, vai ser bênção. Vai ser bênção para você. 1 Coríntios 13, 1 diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados, aos pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O que o amor é, meus irmãos? O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre, ele jamais acaba. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como completamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Vamos orar, meus irmãos, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Pai. Nós confessamos a nossa dependência do Senhor, confessamos a dependência que temos do teu Santo Espírito, porque sabemos, Pai, que se
alguém aqui nesse auditório pode compreender a tua palavra, o poder da tua palavra, Senhor, Ele o faz por intermédio, através da pessoa do teu Santo Espírito, Pai. Nós confiamos no Senhor, que é capaz de falar ao nosso coração, confiamos no teu Santo Espírito, que é o grande tradutor. Pedimos ao Senhor que nesse momento, Pai, não haja nenhum empecilho para que a sua voz seja ouvida. Pedimos que não haja nenhuma distração, que haja, Senhor Deus, quebrantamento em cada coração, sede e desejo de ouvir a tua voz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar uma coisa importante. Esse texto geralmente ele é estigmatizado. Quando nós pensamos nesse texto, a gente pensa assim, olha, o pastor vai pregar sobre casamento, isso é mensagem de casamento. Eu ouvi esse texto, a última vez que eu ouvi esse texto foi num casamento, ou ouvi esse texto nas bodas, ou os jovens trocaram esse texto como uma mensagem romântica uns para os outros. Não é errado a gente aplicar alguns princípios desse texto nessas ocasiões, só que esse texto ele tem uma profundidade muito maior do que aqui às vezes imaginamos. Então, meus irmãos, a gente precisa, antes de estudar esse texto, esse capítulo 13, nós precisamos ter essa perspectiva de forma muito clara. Eu quero começar dizendo por que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta. Qual é o propósito? Qual foi o propósito da escrita dessa carta do apóstolo Paulo àquela comunidade, àquela igreja de Corinto? Nós sabemos, em primeiro lugar, aí, que o apóstolo Paulo, ele foi o plantador daquela igreja de Corinto. Paulo plantou essa igreja depois da sua visita a Atenas, no final da sua segunda viagem missionária. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo, ele ficou 18 meses nesse lugar, e durante esses meses, ele ali gerou filhos na fé. Pessoas que foram salvas pela graça do Senhor Jesus naquele lugar. E depois de um pouco de tempo, o apóstolo Paulo, ele emigrou, ele foi para Éfeso, foi para a cidade de Éfeso, e ele escreve essa carta para a comunidade de Corinto, exatamente dessa cidade. Com qual propósito? Ele escreveu para responder aos problemas que a igreja de Corinto estava vivendo desde a sua saída. A gente consegue perceber que o apóstolo Paulo está respondendo uma carta, porque no capítulo 7, verso 1, ele diz assim, ora, quanto às coisas que me escrevestes, aí ele vai e emite a opinião dele. Ele recebeu uma carta e agora está respondendo essa carta. Nós percebemos também, ficamos sabendo dos problemas dessa igreja, o apóstolo Paulo ele fica sabendo através dos da família de Cloé, porque a respeito de vós, irmãos meus, vocês me ajudam aqui na leitura? 1, 2, 3, porque assim que eu li esse texto, eu pensei, misericórdia, será que alguém foi lá fofocar para Paulo o que estava acontecendo na igreja? Mas com toda certeza o apóstolo Paulo ele não se submeteria a isso, né? Os da família de Cloé, acho que seria uma fofoca, uma maledicência, se o apóstolo Paulo escrevesse agora nessa carta, dizendo assim, olha, alguém me disse que vocês estão brigando demais aí, alguém me disse, eu ouvi de alguém, mas o apóstolo Paulo ele diz exatamente quem foi que o visitou, quem foi a liderança, para dizer assim, olha, essa liderança diz que isso está acontecendo. E o apóstolo Paulo ele vai lá e escreve essa carta à comunidade de Corinto. E por que o apóstolo Paulo escreve? Porque eles estavam divididos. Meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, infelizmente, quando alguém falou assim, olha, quando alguém fala de uma comunidade, e você fala assim, misericórdia, Senhor, aquela comunidade ali está cheia de problemas. Ou quando um pastor que a gente ama está migrando de igreja e fala assim, não, aquele pastor ele vai para tal igreja. Você fala, ô Senhor, tem misericórdia daquele pastor, fortalece ele, protege o teu filho, porque aquela igreja tem tanto problema que ele vai precisar da tua graça para resolver tanto conflito. Essa era a realidade da igreja de Corinto. É impossível pensar na comunidade de Corinto sem pensar em problema, porque eles estavam divididos em quase todos os assuntos. A igreja estava dividida em partidos, como a gente acabou de ver ali. O que é que estava acontecendo?
Alguns diziam ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Jesus. Os mais espirituais se diziam de Jesus. A igreja de Corinto estava vivendo o que nós chamamos de culto a personalidades. Eu vou começar pegando leve. Infelizmente, nós sabemos que no meio gospel, no nosso meio chamado dito evangélico, cantores são idolatrados. Ah, pastor, mas essa coisa do cantor, o ídolo, né? Está errado, mas cantores são idolatrados. Mas além de cantores, ministérios são idolatrados, são intocáveis. Pastores são idolatrados. Bispos, apóstolos, apóstolos, patriarcas, semideuses e por aí vai, a gente nem fala. Nem fala. Mas pensando na realidade da nossa comunidade, o que mais me preocupa não é esse tipo de idolatria, não é esse tipo de ídolo, mas são os ídolos e o culto às personalidades do mundo político. Às vezes eu tenho a impressão que alguns crentes são capazes de matar e morrer pelos seus ídolos. É verdade. Às vezes eu fico, Senhor, é isso mesmo, Senhor. Às vezes as pessoas, parece que nas palavras tem tanto ódio, tanta raiva, tanta ira daquele que pensam diferente, que eu falei, se pudesse, matava o irmão. Crentes que matam e morrem por determinadas figuras públicas, crentes que colocam no altar desses deuses, porque se tornaram ídolos em suas vidas, adoração, como se essas pessoas fossem a sua única e a sua última esperança. E em tempos de lançamento de candidatura, né, à presidência, entrevistas em muitos programas, em muitos jornais, aí eu vejo as pessoas, né, se atritando, se conflitando, destilando ódio por causa dos seus ídolos. Crentes que se esqueceram da esperança do seu Salvador, crentes que esqueceram da soberania de Deus, crentes que se esqueceram que a resposta para o mundo vem de cima e não está aqui embaixo. Às vezes eu fico pensando que se o ídolo político pedisse, muitos de nós sacrificaríamos nossos irmãos no altar deles. O que é que você está dizendo, pastor? Estou dizendo mesmo. Se o ídolo pedisse, nós mataríamos o nosso irmão, passaríamos por cima do nosso relacionamento de comunhão que temos uns com os outros, por amor desses ídolos. Quando Jesus ele foi questionado sobre o pagamento do tributo a César, não sei quantos lembram da cena clássica, perguntaram a Jesus sobre se deveria pagar o tributo ou não, aquela conversa, e Jesus ele pega em suas mãos, toma em suas mãos uma moeda, que tinha imagem, tinha fiz de César, e ele pergunta, de quem é essa imagem? E eles falam, de César. E Jesus diz assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. John Stott vai dizer, a César deem o tributo, mas adoração, culto, deem somente a Deus. Cuidado para que você não esteja colocando a sua esperança em ídolos políticos, figuras públicas. Cuidado para você não estar perdendo a amizade do seu irmão em Cristo por causa de tais ídolos. A igreja de Corinto, meus irmãos, estava também dividida em tantas outras coisas, divididas em relacionamentos. Haviam crentes levando outros crentes ao tribunal. O apóstolo fala assim, misericórdia, como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês não sabem que vocês um dia haverão de julgar até os anjos. Vocês estão se submetendo a um tribunal pagão, um tribunal mundano, envergonhando o nome de Cristo. Eles estavam divididos com relação ao pensamento sobre divórcio, casamento e tantas outras coisas. Divididos também na hora do culto, divididos na hora da ceia do Senhor. Na hora da ceia tinha gente se empanturrando, se embebedando, ficando embriagado de verdade. E aquele momento de comunhão e de adoração acabava perdendo totalmente o significado e o propósito. Divididos quanto à questão da ressurreição, divididos doutrinariamente.
doutrinariamente, divididos também, ou melhor, além de todas essas divisões, era uma igreja que estava enfrentando sérios problemas morais, problemas de escândalos sexuais. Havia um homem naquela comunidade que dormia com a mulher de seu pai, que dormia com a madrasta, e ninguém fazia absolutamente nada. Essa é uma igreja fácil de pastorear, gente? Eu não ouvi vocês, fácil de pastorear? Essa era a realidade da igreja de Corinto. E esse capítulo que nós lemos, o capítulo 13, ele foi escrito para uma comunidade que enfrentava esses graves problemas. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu não pude falar a vós como espirituais, porque vocês são carnais, porque vocês são imaturos. A igreja de Corinto era a igreja que possuía mais dons espirituais de todo o Novo Testamento. Mas em contrapartida era a igreja mais carnal de todo o Novo Testamento. Foi uma igreja que desenvolveu um conceito equivocado sobre espiritualidade, sobre o que é ser uma pessoa espiritual, um crente espiritual. Ela achava que os seus dons era sinal da sua espiritualidade, mas não era. Eles eram carnais, na verdade eles eram orgulhosos e infantis. E o apóstolo Paulo, ele percebendo a realidade dessa igreja, ele diz assim, olha, eu vou apresentar a vocês um caminho muito mais excelente. Vocês podem ler comigo ou ler para mim? 1, 2, 3. E agora, passo a vos mostrar. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ainda que seja possível falar a língua dos homens e dos anjos, o apóstolo Paulo está se valendo de um recurso retórico, ele está se valendo também de uma hipérbole, de um exagero, está sendo extremado. Ele está declarando que ainda que todas essas coisas que lemos fossem possíveis, ou viessem a acontecer, se não tivéssemos amor, nenhuma dessas coisas valeriam. Nenhum desses dons em exercício valeriam. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, na verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele não começa dizendo, na verdade, ele já disse, ainda que fosse possível falar todas as línguas existentes na terra, e ainda que fosse possível falar as línguas existentes no céu, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que tine. Que negócio é esse, pastor, de metal que soa e símbolo que tine? Em síntese, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que significa que o som seria ruim. O som dessas línguas sem amor seria algo ruim, seria algo incômodo. Alguns estudiosos, eles vão afirmar que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação ao culto pagão de mistério que existia na cidade de Corinto, no qual eram usados instrumentos metálicos. Os seus adoradores batiam naqueles instrumentos para acordar os seus deuses. Ou como bem parafraseou Eugene Peterson, seria como um som de uma porta rangendo. Seria como um som de uma porta defeituosa, ainda que fosse possível falar a língua dos homens e dos anjos, se a minha motivação não fosse o amor, não valeria absolutamente nada. E o texto continua dizendo, mesmo que eu possua o dom de toda a profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Mais uma vez nós vemos aqui o emprego do exagero presente, pois nunca existiu, meus irmãos, um profeta que tivesse conhecimento de todos os oráculos de Deus. Nunca existiu um homem que tivesse conhecimento de todos os mistérios de Deus, assim também como nunca existiu um homem que tivesse o conhecimento de toda a ciência, ou um homem que tivesse poder de transportar os montes por meio da fé. Mas ainda que isso fosse possível, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, se a motivação desse homem fosse orgulhosa, fosse o orgulho, o falar em nome de Deus, o demonstrar conhecimento, o operar de milagres, mover o sobrenatural, sem a motivação correta, sem amor, de nada valeria. E o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, mesmo que eu doe
aos necessitados tudo o que possuo. E o que é que ele continua dizendo? Vocês me ajudem? Do início. Mesmo que eu dê... Percebam que nesse verso o apóstolo Paulo ele continua a sua lógica. O apóstolo Paulo está falando de coisas que são possíveis, mas ele está falando de coisas que não são comuns, ainda são coisas extremadas e coisas fora do comum. E ele vai dizer, olha, podemos dar tudo o que possuímos aos pobres. Podemos, como igreja Batista Metropolitana, podemos sustentar creches, e fazemos isso. Podemos distribuir cestas básicas, distribuir sopa no madrugada com Deus, socorrer famílias durante as enchentes, podemos construir casas, dar atendimento médico, podemos visitar os enfermos, consolar os enlutados, sustentar a obra missionária. E ainda assim, fazermos tudo isso por amor próprio. É isso mesmo, ainda assim podemos fazer tudo isso por causa da nossa imagem e por causa da nossa reputação. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. É o Senhor que sonda o coração. Ninguém aqui pode julgar um ou outro o motivo pelo qual cada um faz o que faz. Mas o Senhor, Ele sonda corações. E dele nada a gente pode esconder. O apóstolo Paulo continua dizendo, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, o que ele está dizendo é, ainda que eu submeta o meu corpo ao martírio, entregue a minha vida em torno de uma causa maior, ou entregue a minha vida e morra pela causa de Cristo, a fim de que pessoas o conheçam, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se você falar para mim, pastor, eu vou dedicar a minha vida para a obra missionária, e Deus me chamou para um campo muito difícil, um campo muito extremado. Se o Senhor te chamou, e se você for, e a sua motivação não for um amor, a sua vida será desperdiçada. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está comunicando à igreja de Corinto. Nesses versos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo deixa claro que o caminho do amor é mais excelente. O problema não está com os dons, o problema está no nosso coração. O problema está com a nossa motivação. O apóstolo Paulo analisa os principais dons daquela comunidade e diz, olha, se vocês se acham espirituais por causa desses dons, eu digo para vocês, olha, esses dons não valem de absolutamente nada. Porque a motivação de vocês está errada, o coração de vocês está errado, e vocês se vangloriam, se orgulham disso, de coisas que não deveriam. A motivação de vocês está distante de Deus, está incorreta. E nós podemos aprender com isso, que a marca da presença do Espírito Santo em nós não é o dom que temos. Você pode ter a habilidade que for, o dom que for. Você pode ser um orador eloquente, você pode ter uma habilidade musical, você pode servir em determinadas áreas, mas se você não tiver amor, nada disso vale. O amor, sim, é a nossa principal evidência de uma verdadeira espiritualidade. Se você encontra um crente que ama, e você percebe que de fato ele ama, você pode dizer, está aí uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Está aí uma pessoa que vive a verdadeira espiritualidade, que vive do jeito que Jesus quer. Nos versos 4 e 7, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar o que é o amor, o que não é o amor, e o que o amor faz. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que ele disse? Que o amor, ele é o quê? O amor é paciente e bondoso. O amor, ele tem a capacidade de suportar. Só que, na verdade, muitos crentes da igreja de Corinto não se suportavam. Muitos crentes daquela igreja não podiam esbarrar com o outro no corredor, porque senão avançava no pescoço assim e se possível, matava o irmão. Era essa a realidade da igreja de Corinto.
Nós precisamos lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que está cheia de problemas. E enquanto o apóstolo Paulo ele vai definindo, ele vai dizendo o que o amor é, ele tem em mente as dificuldades daqueles crentes. Cada ponto que descreve o amor corresponde a cada problema da igreja de Corinto, problemas que nós mencionamos. O que é o amor? O amor, ele é paciente, o amor, ele tem a capacidade de suportar, e paciência é ter a possibilidade de fazer o mal, você ter a possibilidade do revide, da vingança, mas não fazer se conter, ter o poder de retribuir o mal, mas se conter-se. Nós precisamos de paciência nos nossos dias, para ouvir aquele que pensa diferente de nós, e para ouvir aquele que pensa de forma contraditória, para ouvirmos o contraditório. O Senhor tem nos permitido, já começou hoje a nossa escola bíblica dominical, e nós enfrentaremos aí temas importantes e temas difíceis. E o convite que eu faço a você, meu irmão, em nome de Jesus, seja paciente. Seja paciente para ouvir aquele que pensa diferente de você. Seja paciente para ouvir o contraditório. Esse conselho vale tanto para alunos, quanto para professores, quanto para pastores, quanto para líderes de grupos pequenos, membros de grupos pequenos. Esse conselho também vale para as nossas reuniões de ministério. Sejamos pacientes, porque o amor, ele é paciente. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer que o amor é benigno, que o amor faz bem ao próximo. Que bem nós conseguimos enxergar que estava acontecendo na igreja de Corinto? Quase nenhum. O que estava acontecendo lá é que os irmãos estavam processando os outros. Os irmãos estavam levando uns aos outros ao tribunal. A um tribunal. No nosso tempo tem muita gente que, se pudesse, processava o outro por pensar diferente. E eu já ouvi muita gente falar assim: eu ia processar ele, se eu pudesse eu processava fulano de tal. Por que você ia processar fulano de tal? Só porque o outro pensa diferente. O outro se tornou digno de um processo. O amor é paciente. A paciência é o melhor remédio para fazer cessar todas as contendas nas quais nós estamos envolvidos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer também que o amor, ele não inveja, não se vangloria, que o amor não é arrogante. O amor que não inveja, outra versão vai dizer que não é o amor que não arde em ciúmes. O amor que não se vangloria é o amor que não se envaidece, que não se ufana, que não se infla. É o amor também que não é arrogante, o amor que não é soberbo, o amor que não é orgulhoso. Na igreja de Corinto, como você pode ver, nós vemos vários problemas. Mas um dos principais é que na igreja de Corinto havia crentes que estavam com inveja dos dons dos outros. Era isso mesmo. Aqueles que não tinham dons públicos, dons que estavam em evidência, estavam se sentindo inferiorizados. Em contrapartida, aqueles que tinham dons públicos estavam se sentindo superiores, se sentindo mais espirituais do que os outros. E daí que o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 12, se você puder ler em casa, porque o apóstolo Paulo dedica todo esse capítulo para tratar sobre essa questão. E no capítulo 12, verso 26, ele vai dizer assim, tentando corrigir a perspectiva desses irmãos: meus irmãos, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. É como essa banda que estava aqui atrás. Se um faz o solo e fica em evidência, o corpo é glorificado, o corpo é honrado. Mas se um sofre, se um erra, todo mundo erra. O erro do outro não é só o erro do outro, o erro do outro tem que ser o meu erro também. Eu tenho que me importar com aquilo, eu tenho que me sentir afetado, eu tenho que me preocupar com aquilo. E isso faltava essa essência, faltava essa visão de corpo na igreja de Corinto. Eles não se enxergavam como membros de um mesmo corpo. Se você tem um dom que possui ou um dom que não possui evidência, saiba que esse dom lhe foi emprestado por Deus. E que você não tem o direito de se gloriar por absolutamente nada, porque Deus te deu emprestado, foi empréstimo. Foi Ele que te deu, é um dom, o nome já diz, dom. E Deus te deu com o propósito de você servir a sua igreja, de você servir a sua comunidade. Outra verdade, meus irmãos, que eu percebo refletindo sobre essa questão, é que às vezes somos tão consumidos pela inveja
que nós perdemos tempo tentando ser o outro. Nós perdemos tempo tentando ser alguém que Deus nunca planejou que fôssemos. Nós perdemos tempo olhando demais para a vida do outro. Eu disse aqui no primeiro culto que uma certa vez eu li uma pesquisa, não sei qual o fundo de verdade dessa pesquisa, eu nem lembro a referência, mas dizia que geralmente nós temos inveja das pessoas que exercem as mesmas atividades que a gente. E que a coisa piora quando a gente vê a pessoa saindo de férias e publicando na internet. Aí que o nosso grau de inveja, a nossa inveja vai lá para o teto. Mas é isso, meus irmãos, às vezes nós perdemos muito tempo olhando a vida dos outros, muito tempo olhando como o outro é, como o outro não é, e Deus, Ele tem algo para fazer através da sua vida. Encontra o dom que Deus te deu e usa esse dom em amor, para o louvor da glória dEle. Todos nós podemos glorificar a Deus com os dons que nós possuímos, e essa é a beleza da igreja, quando você oferta o seu dom no altar do Senhor em amor para abençoar as outras pessoas. Nisso consiste a beleza do corpo de Cristo. E vamos avançando, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, que o amor, vocês podem me ajudar no amarelinho ali? Não. Foi baixo, eu vou dar uma chance para vocês aí de novo. 1, 2, 3, o amor não... Vocês adiantaram, mas não tem problema nenhum. Vamos lá, estamos falando sobre amor. Aqui, verso 5, o amor não se porta de maneira inconveniente. Outras versões dizem, o amor não se porta de maneira indecente, de maneira imoral. Como já foi dito, já foi explicado, a igreja de Corinto tinha um sério problema com escândalos sexuais, problemas com imoralidade. E o que acontecia é que as pessoas, elas não estavam sendo tratadas como deveria. A questão não é julgar, a questão não é condenar, a questão não é fazer nada, é ficar parado e achar aquilo comum. Era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Com uma questão da imoralidade sexual. Meus irmãos, quando eu falo desse assunto, eu falo com muito temor. Peço a Deus misericórdia de mim, de você e de qualquer pessoa que esteja envolvida numa situação dessa. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está imune a um problema de imoralidade sexual. Ninguém aqui está imune a escândalos. Estamos? Que o Senhor tenha misericórdia de quem quer que seja e de nós, em nome de Jesus. Quando chegar ao seu conhecimento, alguma dificuldade dessa natureza, peça misericórdia, não passe a situação à frente em nome de Jesus, porque poderia ser com você, poderia ser comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos proteja. O amor também não age de forma egoisticamente, como nós vimos, o amor não busca os seus próprios interesses, o dom não é para você, Deus não te deu o dom para você se vangloriar, Deus te deu o dom para servir o outro, essa é a beleza do dom. O amor não se enfurece, ele é paciente, como nós já vimos, e o amor também não guarda ressentimentos, não suspeita mal, não guarda rancor. E sobre essa questão do rancor, eu queria destacar o seguinte: a última vez que eu me percebi com o coração amargurado, com o coração cheio de rancor, depois que eu analisei a situação, que o Senhor me permitiu analisar o meu próprio coração, quando Ele me disse o que estava acontecendo, eu falei, gente, como eu fui cego. Como eu estava cego. E você, quando está preso ao rancor, você fica girando em círculos, remoendo aquele problema, impedido de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Um coração rancoroso, é um coração que está paralisado, impedido de avançar, de crescer no conhecimento da vontade de Deus. Por isso eu digo para você, meu irmão, em nome de Jesus, não perca tempo em sua vida com ressentimento. Se tem alguma coisa para você tratar, trata logo em nome de Jesus, perdoa logo em nome de Jesus, porque isso só está fazendo mal para você. Como eu ouvi uma vez do pastor Carlos Queiroz, é como se a pessoa bebesse o veneno desejando que o outro morresse. Você vai se matar, isso vai atrasar a sua vida. Verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O verdadeiro amor não se entristece, o verdadeiro amor
se entristece com toda a sorte de injustiça. Esse amor não é condescendente com o erro, ele não passa a mão pela cabeça, ele não faz vistas grossas ao pecado, antes confronta, antes trata, antes ama. E Deus, ele corrige aos filhos a quem ele ama. E nós precisamos corrigir uns aos outros em amor. Se o outro não importa para a gente, então deixa ele sem correção. Se o outro importa para a gente, tem um valor para a gente, vamos corrigi-lo em amor, em nome de Jesus. Verso 7. Vocês, o que o amor faz? Eu trago aqui a paráfrase bíblica da mensagem do Eugene Peterson, falando sobre esse texto. Parafraseando esse texto, ele diz assim: o amor, ele tolera qualquer coisa. O amor confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Quando nós pensamos, meus irmãos, na característica desse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, a nossa alternativa é só pensar em uma pessoa. Parece que ele está falando de uma pessoa. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor faz isso, o amor faz aquilo. E nós vemos isso tudo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo, a centralidade da nossa fé está no amor de Cristo por nós. Está no sacrifício de Cristo Jesus pela minha vida e por sua vida. E se nós nos declaramos como seguidores de Cristo, e a nossa vida não reflete amor, se a gente não ama, estamos vivendo em completa incoerência. Porque o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês serão conhecidos que sois meus discípulos, se acontecer o quê? Se vos amardes uns aos outros. Se não amarmos, não seremos identificados como discípulo do Senhor Jesus. Se você não amar, não construir pontes com quem pensa diferente de você aqui dentro, você não vai estar amando. Muito menos construir pontes com quem pensa diferente de você lá fora. Como é que Deus vai usar a sua vida para alcançar aquele que pensa diferente de você, se você não escuta? Se você não é paciente? Eu preciso ser paciente. Eu preciso que Deus me dê graça para que eu saiba escutar. E eu tenho percebido que a gente só consegue alcançar o coração do outro, chegar no coração do outro, quando a gente escuta. Certa vez eu fui fazer um casamento. Eu não lembro se eu falei sobre esse texto. Mas eu sentei numa mesa e estava ali mexendo nas minhas coisas, assim, esperando da hora do casamento, e uma família chegou. Pensem que cada pessoa, cada membro daquela família tinha uma religião diferente. Pensava de uma forma. Gente, eu fiquei calado. Eles falaram assim: quem é você? Eu falei: não, meu nome é Lucas, eu sou o pastor, vou fazer a celebração aqui e tal. E fiquei calado. E a gente começou a conversar. Cada um falou de sua vida e eu ouvi tudo. Mas não foi desinteressado não, não foi por fingimento não, foi por amor. Aquelas pessoas pensavam coisas totalmente diferentes da minha, tinham práticas religiosas completamente diferentes da minha. Eu ouvi tudo, não falei nada. Aí no final da conversa, o Senhor falou assim: pastor, você não vai falar nada para a gente não? Aí eu falei: se você quiser eu posso falar. E ali eu tive a oportunidade de falar para o evangelho para aquele que pensa totalmente diferente de mim. Depois que eu celebrei o casamento, que eu já estava indo embora, aquele homem me gritou e falou: pastor, não vai embora não, não sai daqui sem me dar um abraço não. E foi uma experiência fantástica. Eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade de ver aquele homem, mas eu sei que alguma coisa ficou plantada no coração dele. A gente erra muitas vezes, mas às vezes a gente acerta também. Se não amarmos, não seremos identificados com o nosso Senhor Jesus. Eu oro para que a IBAN, oro pela IBAN, oro por mim e por vocês, para que a IBAN seja muito mais conhecida pelo seu amor do que pelos seus programas. Para que as pessoas conheçam muito mais a IBAN pelo seu amor
do que seus problemas de assistência social, de cuidado com o pobre, com o necessitado, com o carente. Pastor, isso tudo é ruim? É claro que não. Mas se a nossa motivação estiver no lugar errado, isso de nada vai adiantar. Quem nunca serviu, estava servindo numa dessas interfaces que nós servimos. E só porque estava sendo observado, não mudou a postura. Não procurou fazer com mais empenho. Não procurou fazer com mais esforço. Porque estava sendo visto. Que o Senhor nos livre desse sentimento maligno de querer fazer alguma coisa para aparecer. Isso acontece com o nosso coração. O problema é que a gente tem dificuldade de reconhecer. Mas o Senhor Jesus está falando exatamente isso para a gente. Os dons de vocês, as habilidades que vocês possuem. Eu amo muito essa igreja. E eu diria que nós somos privilegiados por sermos membros de uma igreja como a IBAN. Mas que a gente não passe a adorar a própria igreja e não o Cristo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque o que Ele está dizendo é: não vale nada, não vale absolutamente nada os seus dons, talentos, habilidades, ou tudo que a igreja faz, se o amor não for a sua principal motivação. Que cada coisa que venhamos a fazer aqui expresse o dom que foi colocado no altar. E quando eu estou falando de dom que foi colocado no altar, eu estou falando de amor. Que cada coisa que a gente faça aqui expresse o nosso amor por Deus e pelas pessoas. Porque sem amor, tudo mais na igreja é irrelevante. Sem amor, tudo que fazemos aqui perde o brilho, perde a graça, não adora a Deus, não edifica. Tudo isso, meus irmãos, passarão um dia. Passarão quando vier o que é perfeito. Quando Jesus ele vier em sua segunda vinda, tudo isso passará. Tudo passará. E o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. O espelho no passado era aquele tipo de metal, de latão polido, que você enxergava a imagem embaçada. Por isso que ele vai usar essa metáfora do espelho. A gente via com dificuldade, mas agora, quando vier o que é perfeito, a gente vai enxergar face a face. Agora eu conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três. Quais são? A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior destes é o amor. Glórias a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está comparando aqui a infância com a maturidade. Ele está dizendo assim: olha, essa vida que vocês vivem aqui, desse lado da eternidade, essa vida terrena, ela é apenas infância. Porque quando chegarmos à maturidade, conheceremos todas as coisas de forma clara. E uma coisa eu posso garantir: todo o conhecimento vai passar. Nós vamos estudar, estamos estudando na escola bíblica dominical. O que adianta a nossa teologia, o que adianta toda a nossa erudição, se a gente não tiver amor? Conhecimento vai passar, todas as ciências passarão. Eu não tenho problema nenhum com os títulos, mas se você não ofertou os seus títulos no altar do Senhor, em amor, para abençoar pessoas, seus títulos não valem de absolutamente nada. Coisa maravilhosa é quando você encontra uma pessoa que Deus deu a graça, a permissão de estudar, mas aquela pessoa, ela é humilde, é um exemplo. Nós não precisaremos também da fé. Os dons passarão, a ciência passará, tudo passará, mas o amor, o dom supremo, permanecerá. Não precisaremos mais de fé. Fé é a certeza das coisas que vemos, e nós veremos o nosso Senhor face a face. A esperança, que são as expectativas que temos de que as coisas aconteçam, ela não será mais necessária, porque tudo que nós ansiamos, desejamos, queremos, acontecerá. O que esperávamos
Chegou e por isso a gente não precisa mais esperar. E o apóstolo Paulo vai dizer, desses três permanecem a fé, ou melhor, desses três, a fé, a esperança. O maior destes três é o amor. E meus irmãos, com toda certeza o apóstolo Paulo está dando aqui, não mais do que uma dica, um aviso. Ele está dizendo para a nossa comunidade, Igreja Batista Metropolitana, dizendo assim, olha, valorizem mais o essencial, valorizem mais os relacionamentos, valorizem o amor, tudo vai passar. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai ficar lembrando das maravilhosas pregações que nós fizemos, ou vamos lembrar dos hinos lindos que cantamos, de como acudimos e socorremos o pobre, o necessitado, não. A gente também não vai lembrar também de como a gente cozinha bem. Tem muitas cozinheiras boas aqui na nossa igreja, glórias a Deus por isso. Mas a gente não vai lembrar disso não. A gente vai lembrar do amor. A gente vai falar sobre o amor, porque o céu é um lugar de amor. Porque o Cristo crucificado é o Cristo do amor. Glórias a Deus por isso. Sem amor não há cristianismo. Sem amor você não pode ser um cristão. O amor é o caminho para a maturidade. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. É o remédio perfeito para os males dessa vida. O amor é a vocação de todos aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Nisso todos conhecerão a mim e a você, que somos seguidores de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Vamos adorar o Senhor? Eu peço que você cante essa canção, adore ao Senhor com essa canção, mas não com aquela visão que tínhamos, ou que às vezes carregamos do amor romântico. Essa canção é tão bela que eu fiquei pensando assim, Senhor, essa canção é perfeita, mas vou pedir para cantar essa canção? Eu acho que não, o povo vai ficar com a cabeça lá nos casamentos, Jesus. Mas eu espero que depois dessa mensagem, quando você cantar e adorar o Senhor através desse hino, você lembre dos problemas da igreja de Corinto e lembre da necessidade que temos de amar ao Senhor, em nome de Jesus. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida, luz do Senhor. Vamos ficar de pé. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada, de nada. Se não tivesse amor, proveito algum.
Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Vamos cantar mais uma vez? Dê a mão para quem está aí do teu lado. Vamos celebrar a unidade em Cristo, cantando amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Não, proveito algum. Fria e sem razão, vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar, não valesse o amor. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Adorado seja o teu santo nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou, ainda sendo inimigos do Senhor. Ó Deus, ainda vivendo em trevas, o Senhor nos amou, Senhor, e nos trouxe para a tua luz. Muito obrigado, Senhor, pelo teu próprio exemplo, Senhor, que vivendo entre nós não se permitiu contaminar, Senhor Deus, pela cultura do ódio, pela cultura da retaliação, e do alto da cruz, no auge do seu sofrimento, o Senhor disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ó Senhor, nós somos capazes, Senhor Deus, de viver tal amor. Nós precisamos da ação do Senhor, precisamos da ação do teu Santo Espírito em nossas vidas, precisamos do enchimento do Senhor, para que possamos amar como o Senhor deseja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, Senhor Deus, porque assim que saímos dessa porta, Senhor, seremos desafiados a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo e pregando, Senhor. Nós precisamos da ação do teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E que essa comunidade, Pai, seja reconhecida pelo amor. Que as pessoas que se acheguem aqui possam sentir o amor do Senhor através das nossas vidas, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. E sabemos, Senhor Deus, que não há mérito algum em nós. Sabemos que o amor é um dom, é fruto da tua graça, Senhor. Nós recebemos de graça, Senhor de Deus, esse amor. E de graça nós temos que repassá-lo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a amar aquele que pensa diferente. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar aquelas pessoas que julgamos, reputamos por difíceis, Senhor. Nos faz amar, Senhor, por bondade, cheios do teu Santo Espírito, como o Senhor ama, Deus. Nós precisamos do Senhor para isso. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.